Fala Feroz, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Maico, estamos aqui com o André. E hoje estamos com um convidado super especial, o cara, professor de mandarim, já viajou mais de 26 países e fala inglês fluente, fala mandarim fluente, fala um pouco de francês, né? Uhum. E é isso, estamos aqui com o Mário Mandarim. Mário Opa. Mandarim. E aí, Michael, como é que você tá? muito prazer, prazer te André. receber aqui. Valeu demais. Eu que agradeço aí de estar participando do Fera Podcast. Já é o segundo podcast que você participa, né? O primeiro foi no Agro, que você falou antes, né? Isso, foi com o pessoal do Agro 2, né? Que foi a minha primeira experiência. E aqui, segunda experiência. E gostando de ver, um fera. É legal, cara. Cara, uma curiosidade que eu tenho, qual é teu nome completo? É Mário Miguel Ganan Filho, Esse Ganã, Ganã. vem da onde? Você É. é descendente de árabe? Como é que é? de libanês. Libanês. Exatamente. Que meu Cara. pai, ele veio do Líbano pro Brasil, No caso, ele nasceu lá. nasceu lá. Pessoal Caraca, que de lá. legal. E o pessoal da parte da minha mãe é da Itália. Então, foi Foi uma mistura de... pra eu nascer, rapaz, foi quilometragem aí. No caso, sua mãe é da Itália. Não, o meu avô, o pai da minha mãe nasceu na Itália e meu pai nasceu no Líbano, né? Então, Ah, entendi. Mas Nossa sua mãe nasceu aqui no família- Brasil. nasceu aqui, Ah. diretamente aqui. Aí teu pai veio pra cá e conheceu tua mãe aqui. Que Exatamente. legal, cara. E eu acabei fazendo um caminho de volta, né? Você Meu voltou? pai Será? saiu daquela área lá, vamos dizer assim, da parte do Oriente, né? Sim. Veio pro Ocidente e eu acabei retornando ao Oriente em alguma hora da minha tá. vida, né? Isso foi engraçado. Ou seja, minha família é de pessoas que fazem zigue-zague por aí no mundo, né? Mas a experiência que você teve com toda essa diversificação de país, de idioma, te fez aprender muitas coisas, né? Ah, com certeza. Hoje você é professor de mandarim, Professor de fala mandarim, inclusive, inglês. passou 7 anos morando lá, né? Isso. Exato. Você viveu 7 anos. Como é que foi, cara? Essa convivência lá, 7 anos num país assim que a cultura é totalmente diferente A daqui do comida é Brasil. diferente. Tudo é diferente, na verdade. Tudo diferente. É muito difícil, eu vou te falar. Principalmente no começo, né? Que tem essa fase de estranhamento. Uhum. E você tem como se fosse um teste ali pra saber se você vai ficar ou se você vai embora rapidamente. Porque muitas pessoas, por exemplo, numa China, aguentam morar alguns meses, né? Uhum. E é difícil você ver pessoas que ficam mais de 2 anos, por exemplo. Porque você tá tão distante ali do Brasil, por exemplo, que você não pode... Ah, aconteceu uma coisa, eu quero ir pro Brasil. Opa, é coisa de 24 horas de chão. 24 horas de voo. De voo. Fora conexão. Caramba. Nossa. E com o tempo você tem que encarar essa realidade de, não, eu tô aqui e vou pro Brasil, por exemplo, uma vez por ano. Uma curiosidade, o que te fez você ficar 7 anos lá? Foi a trabalho? Foi o quê? O que fez você ir pra China, cara, ficar 7 anos, se acostumar com a cultura, com a comida? Porque logo na China tem outros países. Tem tanto país assim, diferentes. não que lá seja Você ruim, já mas... viajou pra 26. Mas por que a China, assim? Por que você ficou lá? Então, as coisas foram acontecendo porque eu fui com um plano de ficar apenas 3 meses, né? 3 meses? Nunca me imaginei morando lá Cê- anos ou coisa de Você não tem nenhum ano, familiar lá, não, né? Nada. Assim, na época, minha irmã estava lá, Ah, porque ela é modelo. Então, ela fazia temporadas, por exemplo, na Itália, em Milão. E também fazia temporadas em Xangai. E eu fiz um trabalho voluntário na China no começo, né? Não sei se vocês conhecem a IESEC, Aí Aí a é Zec. Não, que ela não tá conheço. vinculada à UFG, Acho que eu já ouvi falar. que é uma organização que você pode fazer trabalho voluntário em mais de 100 países no mundo, né? Aí você foi por eles? Fui por Foi eles. por ele. Legal. Porque minha irmã já viajava muito o mundo e depois que eu formei, eu estudei engenharia elétrica na UFO, né? Na Federal de Berlândia. Então, depois que eu formei, eu falei, não, eu quero fazer uma experiência internacional. Uhum. O quanto antes, porque assim, depois que você entra pro mercado, às vezes fica difícil, né? Você no máximo vai tirar umas férias ou ficar 10, 15 dias. Verdade. Então eu falei, não, eu vou tentar algo de mês. E minha irmã falou, olha, eu vou estar na China por tal época. Aí eu falei com o pessoal dessa IESEC, eu falei, não, eu vou fazer algo que não seja apenas turistar. E... Você já foi nessa intenção de ficar lá mais tempo. Mais tempo. Não, no caso, os 3 meses, né? Então, Tá. 2 meses o trabalho voluntário e o mês final turistando tranquilo. Não ia ficar também só numa correria. Mas essa foi a primeira vez que você foi lá. Você já Exato. tinha ido antes. Primeira vez. Entendi. Primeiro contato. Primeiro contato e era pra 3 meses, encerrou, volta pro Brasil, segue a vida. Como que eles recepcionaram você lá? Muito bem. Muito bem? Impressionante.
Para mim, os chineses de lá eram como se fossem brasileiros aqui, pessoas muito educadas, muito prestativas. E no começo eu cheguei a morar em casa de chinês, Hum. que Caramba. foi um choque. Porque nessa época eu não falava mandarim. Então tinha uma dinâmica bastante comum que era, por exemplo, o pai e a mãe, eles estavam ali falando de uma forma muito forte, muito intensa. Uhum. E comigo sempre muito educados. Sim. E eu falando, gente, será que eles estão Xingando. falando mal de mim? E tu não entendi nada. Você ficava preocupado. Aquilo. Caraca. Aí eu achava que tinha uma tensão e eu queria ajudar em algo também, ser Uhum. prestativo, mas quando você não fala o mandarim e tá com pessoas que falam muito pouco inglês, porque nessa família apenas o filho falava, né? Os pais, Entendi. os avós, todo o resto do pessoal. Você tinha mais afinidade com o filho também. Exato, que era a pessoa que me Sim. receber naquela semana, que cada semana eu tava num lugar diferente, lá no interior da China, isso. E nossa função era impactar a vida dos jovens de várias escolas, né? Uhum. Ali, no caso, é a Terra dos Pandas. Não sei, Dos toda vez que você vê pandas. coisa de panda na televisão, E é esse sim, lugar e que geralmente os hoje- desenhos animados da China tem muito, né? Isso, né? muito. Verdade, eu não tinha lembrado desse detalhe, não. Panda pra eles é um símbolo máximo. Um símbolo, assim, né? Muito importante. Tem essa reserva enorme lá na cidade, chama... O pessoal daqui fala Chengdu, né? Ah. Vai falar Chengdu. Sempre é totalmente diferente. É do muito que a gente diferente, cara, esse idioma. A pronúncia é engraçada de você ouvir. acha. É que nem É. o Xing Ling, né? A gente É. fala É, Xing Ling. Xing Mas Ling. a Fala pronúncia Xing. certa. Pra como? falar Xing Ling, né? Aqui aí fala Xinling, Xinling. Então, por exemplo, Cara, o G nunca se pronuncia. Nunca se Toda vez que pronuncia. você vê ING, Pronúncia ANG, diferente. o G serve pra Só- anasalar o N. Ah, Apenas pra isso. E né, então eu fui pra Terra dos Pandas, né? Aí a província chama, o povo aqui também chama tinha Sichuan. panda lá? Hã? Tinha panda lá? Tinha, vai que... Mas essa reserva, é a reserva, né? Isso. Era uma... É tipo um zoológico ou é algo mais uma floresta que tem os pandas lá, vive normal? As duas coisas. As duas Parte é zoológico mesmo, então é pequeno e mais para os turistas sim. ficarem circundando. E tem a super reserva, né? Ah, entendi. De bambu mesmo e extremamente protegido. E lá, em termos de província, chama Sichuan, aqui o pessoal fala, né? Mas é Sichuan, né, que fala lá. É tipo, aqui você vai ouvir Sichuan, província, e Chengdu, a capital, né? Ah, E fica como se fosse num centro-oeste da China. E lá que eu fui parar para fazer esse trabalho voluntário. E lá também teve um terremoto muito feio em 2009, morreu mais de 70 Você mil tava lá? pessoas. Não, ainda não. Ah, tá. Mas parte do trabalho voluntário era visitar regiões que foram afetadas por esse terremoto, terremoto. tá? Principalmente no Entendi. super interior. Então, Você foi pra lá que ano? eu fui em 2013, no começo de 2013. Você E passou os 3 meses? Aí passei os 3 meses, né? Foi chão, trabalho voluntário, muita história, inclusive. E faltando 15 dias para eu vir embora, para eu ir embora, né, quando eu tava lá, eu consegui um emprego na minha área de engenharia em si. Então eu comecei. Engenharia elétrica. No caso, assim, era uma mistura de várias engenharias, né? Então, em termos de título, era engenharia de qualidade de fornecimento, que é essa parte da produção que envolve todas as engenharias, se você pensar, né? Porque trabalhava com vários produtos diferentes. Então, Sim. a elétrica, eu atuava pelos produtos que tinha a parte elétrica, né? Mas tinha muita produção que eu tinha que controlar as produções de várias fábricas. Então, eu tinha que saber também de mecânica, juntou várias engenharias. Aí eu passei a ser engenheiro do que quando eu fui para lá com o objetivo de fazer o trabalho voluntário como professor, inclusive. E por fim eu virei professor, isso que é engraçado, né? Eu comecei Depois professor, estornou. passei pela engenharia, mas uma vez engenheiro, sempre engenheiro, né? Não, Mas acho que no momento, depois dessa experiência, se abriram muitas portas e muitos caminhos. E Aí você eu escolheu sigo Nesse período que você passou lá foi um grande aprendizado, né? extremamente. Muito, muito, muito. Principalmente. Tinha muito pessoal de fora, além do pessoal que mora lá? Tem uma comunidade. Tem muito brasileiro. Além dos chineses? Sim. Claro que comparado com os Estados Unidos, que praticamente toda cidade americana tem uma grande comunidade, né? Ou na Europa, a China, como eu morava em Xangai, que é a São Paulo chinesa. É a maior de todas, você fala? Quando você fala Exato, assim, 25 milhões de habitantes. 25 milhões?
São Paulo tem quanto hoje? Aí tem a questão de 7 a milhões? Grande São Paulo, Ah, a tá. média, São dá Paulo umas é- 11 milhões, se eu não me engano. Nossa, Eu acho que é 14. 14. 14, né? Acho Às que é vezes isso. contabilizando algo a Tudo, mais, ao Sim. todo, Lima, assim. Osasco, ABC. Nossa, é muita Então é gente, hein? maior do que a Muito São maior Paulo, que né? São Ah, Paulo. com certeza. E São Paulo é considerada uma das maiores capitais, né, do mundo. Sim. Que fica uma briga entre Tóquio, Xangai, Cidade do México, Nova York, Hum. São Paulo entra ali, né? E então, assim, é uma cidade que tem o metrô mais extenso do mundo, a infraestrutura sensacional, Tecnologia de alto nível, né? absurdo, pra tudo, e uma extrema segurança também. Lá você não conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que foi roubado. Zero. Caramba, As doido, né? pessoas andam em becos 2 da manhã, Tranquilamente. tranquilamente, sem nem sonhar. Eles acham engraçado pensar que no Brasil o pessoal anda armado. Eles falam, gente, Roubam um celular. isso é coisa de filme. É, Mas eu fiquei sabendo que os chineses são os povos mais tranquilos do mundo, em uma pesquisa. é. Eu fiquei sabendo em uma pesquisa, não sei se é verdade. E em Então acho que o índice de termos, violência lá deve ser bem difícil, né? Acho que nem existe, na Mas verdade. tem, não? Pouco, mas é tem. um país continental, né? É. E é como se fosse uma Europa, a China, que o pessoal gosta de falar assim, a China, mas quando você tá lá, você vê que ela é muito diversificada. Então, Você fala em cultura, em em... cultura e as diversas etnias. Então, o sul é muito diferente do norte, que as províncias são muito densas culturalmente, que a gente tá pegando um país de 5 mil anos de história, né? 5 mil anos. Então, claro que para outros parâmetros que envolve bastante essa diferença, mas essa questão de você ir para um lugar que tem condições um pouco diferentes acontece bastante e a periculosidade pode acontecer em alguns interiores, mas eu rodei muito daquilo, porque meu trabalho envolvia ir para diferentes fábricas em diferentes territórios e províncias, né? Uhum. E eu sempre perguntava bastante. Tinha a horário de almoço, fazia algumas perguntas pessoal para ir entendendo, né, a visão dos locais diferentes. E você via que tinha um padrão da segurança, mas não vou colocar a mão no fogo pelo tamanho daquilo. Em alguma cidade, às vezes pode ter caso, mas é muito raro os índices Muito deles. pouco. Ah, Uma curiosidade que eu tenho é, o Japão é mais antigo que a China ou é ao contrário? é o contrário. Tanto que a A própria. China tem mais tempo de... Exatamente, a China tem mais tempo. E tanto que a escrita do Japão, eles pegaram da China. Então, a China já Entendi, tinha desenvolvido caramba. Eu uma pensei que era o escrita. contrário. Eu pensei que era o Japão que era mais antigo. A China já tinha desenvolvido o sistema de escrita, que no caso hoje em dia a gente tem os Hans, né, os caracteres chineses, que o pessoal se assusta. É, aquela escrita lá é de outro planeta, Tá doido, feio. cara, tem lógica não. O que é aquilo? É muito Cara, diferente. como é que então, deve ser pra aprender aquilo ali, cara? O cara que não sabe nada, ele tem curiosidade de aprender e quer aprender. Como é que ele vai conseguir aprender isso, cara? ele não vai saber nem por onde começar, né? Isso eu tenho Que nem- certeza, eu porque vi você falando em algum lugar, não sei aonde, mas antes de você aprender, você tem que estudar como aprender, né? vamos aprender. Aí é duas etapas. Então Justamente. eu tenho que aprender como Só pra tu aprender ver pra o depois tanto que é aprender. difícil, velho. Só pra tu ver o Exato, tanto que é pra você- difícil. Normalmente uns 3 meses de um estudo para começar a ter acesso ao dicionário, né? 3 meses pra Caraca, saber como pensou, você vai cara? aprender. Exatamente. E você passou por esse processo? Sim, passei passo a passo. No começo estudando no meu ritmo e depois intensificando e vendo que é possível, porque a escrita não é um alfabeto. Sim. E isso é um grande problema, né? A gente é acostumado com as nossas letras, cada uma vai representar um som a ser emitido, né? Sim. E o chinês, parte da escrita, tenta dar uma dica da pronúncia, sabe? Então, de todos os caracteres ali, 80%, parte do que tá desenhado, como o pessoal daqui fala que é um desenho, É o Goku ali. parte tenta dar uma dica de pronúncia, mas ela não é exata. Não é que tem um A escondido ali ou um C, A escondido ali, que no caso é silábico, né? Às vezes uma parte É ele como tá se fosse indicando. uma figura, né? Exato. Porque parte tenta te mostrar um significado e parte tenta te mostrar como se pronuncia. Isso na maior parte dos caracteres. Mas você tem também um conjunto de caracteres que são
muito usados em que eles só significam, por exemplo, a ideia em si. Então você só tem um aí. caractere que tentaram desenhar um pássaro, tentaram desenhar uma montanha. E Bem simbólico mesmo. bem simbólico e zero fonética, vamos dizer, né? Mas você tem um conjunto que tenta, em alguma parte ali, te dar uma dica, mas é uma dica leve. Ele não, você tem que estudar cada um. Então você tem essa dificuldade inicial de você não extrai com exatidão como se fala. E isso pra gente é muito esquisito. Porque a gente é acostumado a ver A, B, C, D, né? E tudo a gente bate o olho e sai o cérebro já E lá reproduzindo. não é um alfabeto, né? Não. Então é como se você tem um alfabeto de 90 mil letras, basicamente, seria. Ao total são 90 mil caracteres, mas são usados aí 1000 já está em excelente tamanho, e um chinês que fala bem estudado é 6.000. Então, 6.000. não Para ele precisa. ser considerado fluente é 5.000, 6.000 Exato, palavras. Se ele exato. souber, ele já é considerado fluente. Mais que isso, é um pessoal que estuda a fundo questão de literatura ou o chinês clássico, que é um chinês mais antigo, de muita interpretação. Porque a língua chinesa é muito de contexto, sabe? De contexto. Você não conjuga os verbos chineses, por exemplo. Então é tudo tentando indicar o que está acontecendo, mas bem diferente do português, que os verbos eles pontuam com exatidão, né? Qual tempo a coisa aconteceu, e o chinês vai dando-se dicas. De Caramba, que doido. ideia, aquele desenho que Exato. E mesmo com esse formato que para nós ocidentais parece bem confuso, eles estão aí como grande potência, né? Então, verdade. desafia a nossa visão do que é uma linguagem, né? Eficiente ou não. Porque talvez a gente é acostumado a ser mais palavroso, né? O português, para um estrangeiro, é uma loucura. O primeiro contato é algo surreal, você vê aqueles rabiscos ali. Sim. A mesma forma que você mencionou do português, eu já vi gringo que acha o português um bicho de 7 cabeças. E é verdade. É Terrível. verdade. Às vezes é até mais difícil um estrangeiro aprender a nossa língua do que a gente aprender a língua de fora. Eu não sei se é Com verdade, certeza. mas eu já ouvi alguém dizer que o português é um idioma mais difícil de se aprender. Por conta das conjugações verbais, das Eu não fonéticas. sei se chega a ser o primeiro, né? Mas é um dos, né? Mas Não eu fiquei duvido. sabendo que é por conta das regras que o nosso português tem, né? Então, por esse sentido. Você concorda com isso? Você acha que isso é verdade? Uma das mais. E por essas nuances, né? Que, claro, se a gente comparar. Se pegar o mandarim, você tem as dificuldades da escrita e da pronúncia. E talvez tenha algumas línguas ali no Oriente Médio também muito complicadas, algumas variações do árabe. Então, cada idioma tem sua dificuldade, mas o português está muito bem ranqueado. E eu vejo, pela minha experiência, por exemplo, estudando mandarim, você consegue materiais apenas mandarim em inglês. Os muito bons, assim. Então, é bem deficiente. Então assim. você tem que saber inglês para você conseguir aprender o mandarim de uma forma mais rápida, né? Isso, principalmente se você não tiver o Mário Mandarim. Pra te ajudar. Pra te ajudar. E a paciência, que você deve ser Cara, bem paciente, que eu fico imaginando, imagino. o cara conseguir aprender mandarim assim do zero, Do tem um zero. professor, ele tem que ser o bichão, filho. Porque tu Caraca. teve professor para aprender? Uma época eu tive, mas a parte mais importante era eu acordando cedo, tomando café e estudando. E eu fazia o trabalho de traduzir jornal. E Isso aí, te ajudou então, né? extremamente. A desenrolar o entendimento do Isso idioma. lá ou aqui? Isso lá, que foi um hábito que eu criei que, assim, pra tudo, né? Você ter disciplina, constância, criar o hábito em si, você vê resultados. E eu tinha um hábito de sair do meu prédio, passava numa banca de revista, comprava um jornal e ia pra algum café lá. Tem Starbucks, por exemplo, em toda esquina, né? Porque lá tem muito. Toda esquina tem um. Toda esquina. Inclusive o Mar do Mundo tem lá. Então é muito interessante, assim, você entra no Starbucks de 3 andares. Nossa, 3 andares. Com uma mini fábrica dentro lá. Bem interessante, esse maior Starbucks do mundo, que tá em Xangai. E eu fiz isso todo dia. E na época eu tava até lendo bastante o livro O Poder do Hábito, né? Bastante famoso. E ele fala justamente isso, né? Quando você tem essa rotina e você começa a executar ela, as coisas vão dando certo, mas tem uns detalhes que envolvem a rotina, né? Por exemplo, um aspecto visual que te chama para executar ela. E eu fui vendo que no meu caso era a banca de revista, porque um belo dia ela fechou.
a China começou a ficar ultra digitalizada, Hum, então esquece o mundo de revista e jornal. A partir de agora, tudo é celular. E eu cheguei lá em 2013, que ainda era essa China antiga, Entendi. Aí do a partir pessoal de de bicicleta. 2016 foi Exato. essa mudança repentina. Exato, 2016 esquece. Cara, mas eu acho muito doido que como é que é isso, né, cara? Tipo assim, mudar totalmente a cultura em poucos anos, assim, no período de um ano. Tipo assim, todo mundo já tá fazendo a mesma coisa, já tá implementando uma ideia diferente que o governo passou e tal. É fascinante isso. Claro, Como é que era tem. antes lá de 2016? Então, Você chegou lá, 2013, 2013, né? era possível você usar apenas o seu Nokia, na rua, hum, no máximo ligar, Pagamento era mandar no um cartão mesmo? pagamento no cartão, hum, mas era muito mais incentivado o uso do dinheiro. Então, nessa Entendi. época, é muito comum você Ainda andar, usava o cash, né? mas assim, você vê chineses com bolos de notas na mão, super comum. E para eles era algo que traz boas energias, vai boas trazer mais energia. dinheiro. E aí, a gente do Brasil que é acostumado a esconder dinheiro, né? Se mandar com dinheiro na rua, meu Deus É do céu. estranho. Sim, porque Vê, a qualquer momento pode É ser assaltada, né? estranho. vê eles mostrando assim, e eles contam de uma forma muito rápida. É Natural. impressionante, assim. Eles têm uma velocidade de contar. Tá, 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 tá. E tudo dinheiro, né? Pra mostrar que estão bem. E nada, isso diminui. Até essa questão das notas, você ainda vê que é um hábito cultural forte, mas que foi Hum, reduzido. Antes era tudo dinheiro hum. e agora esquece. Então, Hoje, Hoje é só digital, tudo digital. tudo QR. digital. E, e era engraçado, porque essa época, 2013, foi quando começou até a virada, e que se estendeu até 2016. Mas desses grandes eventos, por exemplo, a questão de motos elétricas, né? Hum, Cara, todo mundo usando. Em 2013 você via ainda um bastante fluxo de bicicletas. Agora a China, meu Deus, é só moto só elétrica. moto. E é difícil você ver moto a combustível, né? Coisa que no Brasil é Caramba. incentivado, parece Sim. que é bicombustível, né? Em Goiânia mesmo, Goiânia é se você Goiânia. vê. E lá, por essa questão do elétrico e dos carros elétricos também, Acho que no Brasil, em geral, não se adaptou bem em questão de carro E eu acho que elétrico, aqui vai moto demorar a elétrica. se adaptar, viu? E lá foi com rápido, né? toda, Né? com certeza, muito estimulado pelo governo também. E isso gera cidades silenciosas. Bem Não engraçado. faz muito barulho, é verdade, né? Isso é um Não faz fenômeno, assim. barulho, né? Porque por mais que, claro, seja um país muito populoso, mas aquele caos às vezes acontece sem muito barulho. E uma coisa que mudou também é o hábito da buzina. Quando eu Hum, cheguei, tinha Hum, muito. lá eles buzinam muito. Muita buzina. Isso antes. Aí, Antes. incrivelmente, o governo colocando novas leis, foi se mudando esse hábito. Então, hoje se escuta menos. Então, é possível você estar em cruzamentos ali extremamente cheios de carros, pessoas e motos, mas que tenha um silêncio acontecendo, sabe? E Hum, antes não acontecia. Antes era carro buzinando em cima de carro, tipo, bicicleta em cima de aqui no bicicleta. tipo a Brasil. Índia. É. Tipo uma Índia, exato. Que elas se mantêm, né? A gente vê que não deu certas evoluídas que a China. E isso também é um pouco da parte do socialismo chinês. Lá é o Esse socialismo, né? socialismo com características chinesas, que é a forma que eles se descrevem. Com Então tem característica. muita confusão no Ocidente para entender o que eles são, porque você fala o partido lá que manda é o Partido Comunista, né? Uhum. Que lá tem mais partidos, mas o que interessa é o Partido Comunista. Comunista. E aí você fala, mas se tem um Partido Comunista, quer dizer que é comunismo? Só que não, o tem esse nome de Partido Comunista na hora que ele foi criado. Hum, Ah, isso a gente está falando de 70 anos atrás. Mas, então no começo eles tinham a intenção de chegar no comunismo, mas com o hum. tempo eles mudaram de ideia. E Eles. falaram assim, Caramba. não, a gente segue um socialismo e vamos colocar algumas características a mais. E aí que entra o capitalismo, entendeu? Então, se você perguntar pro chinês, Mas você é como é que comunista? é tratado o capitalismo lá, A gente tem entre um as forte. pessoas? ah, Você Por fala com exemplo, relação aos meios de produção? uma pessoa que quer empreender, quer montar um negócio e esse negócio dá super certo, ele começa a abrir várias lojas e tal. Como é que Isso. o governo lida com isso? Lá ele tem a liberdade de fazer. Por exemplo, vai chegar um momento que isso dá super certo, Sim. aí ele se torna bilionário. Aí, como é que o governo vê isso? Então, o governo regula bastante esse setor privado. Ele. Porque Ó, tem uma coisa que eu vejo muito assim, que o cara que ele é bilionário lá na China, no Japão, tipo, de repente ele some, né? sim. E depois volta de novo.
Esse sumiço que tem eles isso mesmo. fazem é o quê? Mataram, porque... É uma chamada, uma puxão de orelha do governo? Sim. É que esse pessoal vai ficando muito poderoso, né? Uhum. E vão ficando pessoas muito midiáticas também. Então, tem o caso do Jack Ma, do Alibaba, que ele quis ensinar o... Ele quis ensinar o governo chinês que eles têm que olhar melhor para as finanças, né, do governo. Ele quis dar uma certa lição num pronunciamento, aí ele teve um sumiço aí. Rapaz, eu fico curioso pra ver o que acontece nesse sumiço, hein, velho? É porque normalmente eles vão para resorts, com Resorts. 50 aspas, né, mas são... 50 Eu imagino o que é essas 50 aspas. Porque supostamente são lugares com natureza, resort mesmo. Tipo, tem algumas cidades da China que são famosas. Pega, por exemplo, Hangzhou, ali perto de Xangai. Tem lagos, então tem resorts mesmo. Falar, ele tá num resort de Hangzhou que seria um spa quase, né? Mas qual Qual deles? deles a gente não sabe exatamente. Então, teve uma atriz muito famosa que apareceu, inclusive, em filme de X-Men. Filme bem Foi? ocidental, a Fan Bingbing. E ela começou a aparecer muito nessas listas da Times, dos 100 pessoas mais influentes do mundo. Ela começou a figurar ali, né? Como um artista proeminente para Hollywood. Aí ela tinha um escritório para organizar o dinheiro dela, de filmes e tudo mais. E o pessoal tava fazendo... Ela era o quê? Chinesa? Chinesa. E assim, isso em 2016, 2017, ela virou a capa da China, vamos dizer. Tudo era o rosto dela. E ela chegou a participar, inclusive, de filme de X-Men. Eu acho que o X-Men, o penúltimo, um dos últimos, né? Sim. O pessoal mais jovem. E o escritório que organizava as finanças dela começaram a bagunçar a questão de imposto, né? Levando a crer que estava tendo uma sonegação. Aí o governo descobriu. Ela sumiu. Aí ela foi pro resort. Vai pro resort pensar. Engraçado, isso é com todos, né, cara? Com todos que têm uma fama grande, que têm um poder de certa forma, Uma certa né? influência. Eles do nada somem e voltam de novo. E outra coisa, lá na China não é proibido os filmes de Hollywood, não? Qualquer outro filme. Vira e mexe. Eles mudam os nomes, né? Mudam A capa. nomes e cortam cenas. Ou não passa mesmo. Fiquei sabendo que lá só podia ser exibido filmes chineses. E não podia ver outra espécie de filme, principalmente de Hollywood, né? Tem uma coisa também que o Hollywood, como o ocidental, né? O pessoal asiático é muito populoso, né? Tem muitas pessoas. Hollywood acabou meio que se adaptando às leis deles para conseguir mais público para assistir os filmes dele. Então, todos os filmes que eles estão fazendo agora, eles pensam no povo chinês, japonês, para que eles consigam passar para eles também, né? Sim. Primeiro essa questão de que só pode passar filme chinês, aí já entra no exagero midiático ocidental, né? Que o pessoal gosta de criar uma imagem da China de uma realidade mais parecida com a Coreia do Norte. Que a Coreia do Norte, de fato, tudo se concretiza. Essas ideias de ditadura e não poder nada, não ter nem internet. Lá, isso é real. Agora, o pessoal estende um pouco para a China. Então, por exemplo, essa ideia aí de que só poderia passar filme chinês, aí é um baita exagero, né? Desde sempre passa filme de Hollywood. Mas, claro, não passa todos os filmes. Existe uma certa seleção, até porque a Hollywood chinesa, ela é muito forte. Tem uma censura, né? De certa forma. Tem. Mas pode acontecer por causa de alguma cena, então eles cortam a cena, ou picotam o filme inteiro, ou não passa mesmo. Mas alguma coisa que fira a bandeira deles, assim, ou algo que afete a cultura? Porque você fala que eles cortam algumas cenas, mas são coisas que pode ferir a nação, algo que pode afetar a tradição que eles hoje têm na sociedade, é algo relativo a isso? Perfeito. E isso pode variar de assuntos estranhos ou que pareçam insignificantes a assuntos muito importantes. Por exemplo, o ursinho Pooh é extremamente proibido na China. Ursinho Pooh? É? Sério? Porque Sério? ele
o pessoal fala demais que ele se parece com o Xi Jinping. O Xi Jinping, o pessoal fala o presidente da China atual, que vai seguir muitos anos de presidente ainda, né? Imagina, vai morrer na presidência. É. O Silpu é o Kung Fu Panda. Não, o ursinho Poo da Disney lá, que é Ah, tá, amarelo, aquele amarelo que que come mel, né? Que come mel. e tem um burrinho. Entendi. Então, o presidente da China atual se parece muito com ele. Mas essa dinâmica perdeu o controle, né? E os chineses não gostam, principalmente o governo, não gosta dessa associação. Então começou um banimento do ursinho Caramba. Poo, Ursinho. porque E eles lá não não estão passa. afim De exato, curtir não essa encontra, ideia aí. não quer essa comparação, acha ela pejorativa ou simplesmente não querem sempre De mostrar que o respeito, presidente assim? é poder, é coisa de respeito, coisa de se impressionar, né? Então, por exemplo, esquece o ursinho Poo na China. E claro, você pode ter casos que se o filme está tendenciando a fazer crítica chinesa ou pegar algum hábito, você tem marcas, por exemplo, de roupas que tentaram fazer propagandas em que, sei lá, o modelo estava comendo de uma forma, usando os quaids, né? Que o pessoal fala mais hashi do japonês, uns palitinhos, né? Comendo um macarrão ali, uma propaganda da Dolce & Gabbana, inclusive, que é italiana, tentando misturar a questão do macarrão com a forma de se comer, né? Com os palitinhos. Aí os chineses não gostaram, falaram, vocês estão usando o nosso costume para misturar com o do outro. Fizeram uma tempestade. Então, tem uma série de assuntos complicados, e aí essas marcas depois ficam pedindo desculpa para a China, porque perder o mercado chinês é terrível para qualquer marca. Verdade. E a questão de Taiwan também, que muitos filmes ou marcas dão bola fora, de tentar descrever Taiwan como um território independente, né? Então, vou colocar lá assim, por exemplo, teve um caso da Versace, que colocou numa camiseta o nome, País Capital, né? Brasil de Janeiro, Brasil de Janeiro. País Capital. Misturando cidades com capitais, mas o principal era País Capital, então, né, França, Paris. Aí colocou China, Pequim, e colocou do nada Taiwan, Taipei. Aí pra quê? China falou, isso tá errado, começou a tempestade, começou a fechar. E Taiwan e Taipei são independentes? Não são. Porque isso é uma confusão tremenda. Pra China, Taiwan é uma província rebelde. Então não faz parte deles. Faz parte, Faz mas parte. estão querendo se rebelar, estão querendo não Ser fazer independente. parte mais. Exato. Mas a independência de Taiwan não é reconhecida, por exemplo, pelos Estados Unidos. Vamos pensar assim, qual que é a referência do que é ou não é. A gente começa a pensar na questão da ONU, que teve uma época, até ali metade dos anos 70, em que existia 2 embaixadas com China no nome. Tinha a República Popular da China, que no caso é a China grandona, e tinha a República da China, que Taiwan estava querendo falar que eles eram a verdadeira China. E o mundo aceitou isso por um tempo. Até que chegou uma hora que a ONU falou assim, não, vamos acabar com essa história de 2 embaixadas de China. É só uma grandona. E os Estados Unidos fazem um jogo complicado, porque eles declaram que Taiwan não é independente, mas que se tiver problemas em Taiwan, eles vão defender Taiwan. Então fica esse jogo em que a China, nos discursos, o presidente ele fala sobre o assunto de Taiwan, a gente vê tempestades no caminho, mas que a gente não vai aceitar ninguém se intrometer nesse nosso assunto. Então, a ideia da China é que Taiwan esteja lá com eles e que não force tentar uma separação de fato. Definitiva. E aí, se um filme tenta se meter num assunto desse ou uma marca certeza vai tenta se ser meter censurado, num assunto né? desse, Eles levam muito a sério, né? eles Gera não, problema. esse assunto é terrível para os chineses. Cara, e mudando de assunto aqui, você foi tradutor do governador aqui de Goiás, né? Caiado. Sim. Cara, conta um pouco pra nós, como é que foi isso, cara? Foi bastante Foi interessante. algo de repente que aconteceu? Você já conhecia alguém que conhecia ele? Como é que foi isso? Então, foi através do vereador Lucas Quitão, inclusive, um abraço, se estiver assistindo, que chegou até ele essa questão dele de ter uns chineses vindo para interagir com o governo de Goiás. Sim. E daí, sempre precisa, né, de pessoas para estar falando com eles, porque os chineses, mesmo sendo de uma comitiva do governo chinês, eles não falam inglês. O inglês na China é muito pouco falado.
Então, o ideal é sempre você ter alguém que fale chinês nessas situações que envolvem grupos de chineses, até de governo mesmo, né? O que ele foi fazer lá? Então, é que há 30 anos o Maguito foi para uma província, a província de Hebei, na China, fazer acordos de Goiás com essa província. E aí, como entendi. agora deu 30 anos desse primeiro contato, eles vieram para fazer uma celebração, que o Goiás está sempre interagindo com eles. E justo agora está o vice-governador, o Daniel Vilela, que quis fazer questão de que tudo isso acontecesse, né? Filho do Maguito. Então veio essa comitiva e na parte da manhã teve as tratativas e reunião em si. Então eu sentei uma tradutora, mais o Daniel aqui, aí a parte do cá o secretário de Goiás e daqui os secretários dessa província chinesa. E foi um evento para solidificar as relações, né? E lançar projetos futuros e se deixar muito disponível, né? Goiás, com essa província que já é tão próxima. E teve também a parte com o governador no Palácio das Esmeraldas em si, em que na mesa sentou a vice-governadora, o Caiado, o governador e o vice-governador Daniel, né? Então, E ele no meio. E eu ali no meio. E é desafiador, mas ao mesmo tempo é uma situação que você fica à vontade, né? Claro que se você pensar agora assim, mas foi uma responsabilidade, né? Extremamente. Qual que é a sensação de se sentir preparado assim numa situação dessa? Então, você faz e acontece, né? No caso, eu tenho uma experiência, como eu morei lá 7 anos, e eu eu ficava entre empresas ocidentais e chinesas, então era comum eu estar nessa situação de meio de campo para fazer que as coisas dessem certo. Sim. Claro que hoje em dia eu tenho um mandarim, então facilita. É diferente quando o chinês fala um pouco de inglês e fala o tal do Chinglish, né? Um inglês misturado com chinês. Então até uma pessoa falar, não, meu inglês é o melhor do mundo, vai pra China e não entende nada. Porque o inglês chinês é muito carregado. Uma mistura. Então, assim, eu tenho experiência hoje em dia com o mandarim, isso aumenta mais. E é uma questão de deixar as pessoas à vontade, entender que cada um quer falar, né? E colocar as ideias acontecendo. E envolve também jogo de cintura, porque não necessariamente você sabe o que vai ser conversado, né? Sim. Então Eles você não te falam, né? é muito Especificamente que vai ser falado aí. mais questão de evento, não tem esse momento que vai ter uma comunicação ali, né? Não é algo com slides ou com script, né? Então você vai e faz acontecer. Por exemplo, tive que falar um pouco do Pequi para ela. Do Pequi. Aí você pensa, rapaz, como é que eu vou falar isso? Como é que é Pequi em mandarim? Aí você fala algo como Huansadadou, né? Mas você não falava a palavra em si, Pequi? Não, até em inglês, assim, tem palavras que são uma palavra absurdamente do nosso ultra cerrado aqui. Você não tem a mínima expectativa que vai ter uma transliteração, uma tradução fonética para um mandarim, né? Então, você entra em searas de muita descrição. Né? Então, você tentou caracterizar o Pequi. Exato, como se fosse fosse mandarim pra ela. Isso. Eles conseguiram essa entender? grande fruta amarela que parece. Aí você pode brincar de falar, ela tem um grande caroço. E conseguiu na hora. Aí te fala de tamarindo, Aí uma hora até o cara fala assim. Tamarino. Vai falar, aceita o tamarindo? Na hora, explica que agora é um suco que a gente bebe bastante, né? E eu falei, rapaz, isso aqui vai ser divertido, né? Aí uma hora, inclusive, o cara falou assim, não. Aqui nós temos o nosso prato muito famoso daqui do palácio, que é o Romeu e Julieta. No caso, eles vieram pra cá. Isso eles vieram pra cá. Os chineses não foi daqui... vocês que foram pra lá? Pra China? Não, é tudo aqui. Entendi. Tudo aqui. Eu pensei então, que vocês foram pra lá. Não, essas dinâmicas aconteceram aqui, tanto no Palácio Pedro Ludovico e no Palácio Esmeralda. Então era mais eles tendo contato forte com a nossa cultura, né? Aí essa parte também foi bem engraçada, né? Você pensa, nossa, Romeu e Julieta... Aí você vai descrevendo e... Aí até eu vi que o Romeu e Julieta é Romeu e Juliet. Então... vai tudo acontecendo, né? E o bom relacionamento entre as duas partes. Claro que tem muitos acontecimentos nos bastidores, né? A gente tá falando dos governos interagindo. Mas chega esses momentos que é cara a cara. E com relação ao chinês, você fica muito à vontade.
Mas, claro, falando mandarim ajuda muito. Muito mais. Aí Com você cria uma certeza. proximidade ali, olho Eles no olho, até criam meio que uma intimidade com você por você estar falando a língua deles, né? instantaneamente. Se sintam mais à vontade, né? Acho que Sim, até facilita em fazer qualquer negócio com eles, né? Se com você certeza. souber a língua. Mas além da língua, também você saber como negociar com eles, que é muito importante. Porque você vê dois perfis claros de ocidentais em interagir com o chinês e brasileiros bastante incluídos nisso, que é brasileiros que são muito vergonhosos ou educados. Então eles tudo pergunta por favor, quase não se comunica, muito acanhado. Eles é bem fechado assim, nesse sentido? Ou o brasileiro? Não, é o brasileiro. Ah, o Ele não brasileiro. aproveita de todas as possibilidades de interação com os chineses. Hum. Então, assim, na China você tem acesso às fábricas, entendeu? Você quer comprar da China, você liga pro fornecedor e fala assim, depois amanhã eu tô indo aí, tal hora. Ele fala, vem, Então, estamos quanto mais à esperando. vontade de você conversar, se comunicar com eles, melhor. Exato, e os brasileiros não têm ideia disso. Claro que tem limites que eu vou até falar, mas os brasileiros acostumados com o Brasil, imagina, alô, Marajoara, depois amanhã eu quero ir dar uma olhada na produção de vocês de leite. Quem é você? Primeiro que a gente não recebe qualquer um, né? Super complicado você visitar uma fábrica aqui. Mais ou menos assim. Ô, Nestlé, vamos ali. Não. Já na China, meu Deus, ainda mais sendo estrangeiro, você chega lá, você tem acesso assim, à fábrica que você quiser. Você soubendo falar mandarim? Não, isso Você Até você relativo, manda um né? e-mail, em inglês, porque tem sempre nos fornecedores tem facilidade, algum chinês que focado nos clientes, né? Então que fala um pouco de inglês. Você ainda encontra. Às vezes é zero, mas alguém ali vai tentar, nem que seja traduzir. Tipo, o que esse estrangeiro doido tá me mandando e-mail aqui? Ele quer vir visitar? Então venha. E você é sempre muito bem recebido nessas visitas nas fábricas. E aí você vê que o brasileiro, como não é acostumado com isso, às vezes fica muito recatado, pede muita coisa, tipo, eu posso ir ali, eu posso tirar foto, eu posso ver esse setor. Não aproveita da liberdade de comunicação que você tem com os chineses. Mas, claro, aí tem o perfil das pessoas muito agressivas que não entendem que tem que tomar cuidado na hora de falar com os chineses. Como que fala, a forma que fala. Porque eles são também sensíveis, por outro lado, a serem rebaixados, vamos dizer, né? Então, enquanto no Ocidente é vantajoso você ser muito verdadeiro, né? Chegar a apontar o dedo nessa cara, vou te falar uma verdade aqui, mas é pro seu bem, e tem gente que acha isso bonito, para os chineses né, isso não funciona. Então, os chineses têm muita comunicação indireta. Indireta. Então, exato. Ficar... Às vezes eles vão rodear pra te falar o que eles sentem, entendeu? E eles não vão criticar exatamente na sua cara. Você tem que pegar Mas sinais. esse mito dele ser muito tímido, isso é verdade? Ou é só um mito? Não é mito. Eles são tímidos assim? São, assim... Em geral. Em geral, mas isso se explica muito pelo confucionismo, pela forma que a sociedade se criou, pelo respeito a estrutura à social do hierarquia, país, sabe? Pela questão da reciprocidade, toda relação ter ganhos mútuos, né? Isso aí é com o tempo que você vai se entendendo essa forma de se dar. Mas entre eles também eles são bem energéticos. Você tem Xangai, ou na China como um todo, o pessoal bebe muito. Eles bebem muito? Bebem, celebram muito. Igual para eles, restaurante bom, restaurante barulhento, sujo, com chão cheio de óleo. Sério? Esse é o restaurante. Restaurante bom é caótico. Seu restaurante está muito organizado, No Japão não é vai. diferente, né? Com certeza. Lá eles gostam mais de algo mais reservado. Que nem até tem restaurantes lá no Japão que, tipo, é só uma cabinezinha só pra pessoa ficar lá sozinha comendo o lamen, né? Justamente. Eu vi muito isso no vídeo. Nos vídeos que eu vi. É que o Japão é muito silencioso. Você já foi lá no Japão? Fui no Japão, fui na Coreia. Na Coreia? Acabei Do rodando Sul? bastante ali. Do Sul. Fala Coreia, complicado, né? E Coreia do Norte é difícil. Até se quisesse, a parte turistar na Coreia do Norte. Mas é daquele jeito. Não, é daquele. Vigiar todo tempo. Fiquei sabendo que lá, se mesmo você sendo estrangeiro, que dependendo do que você postar na rede social, você é preso. E dependendo do que você mexer lá, por exemplo, você tentar usar uma câmera lá, pode dar um problema. E mais, os visitantes lá são acompanhados o tempo todo pelos oficiais lá de justiça, né? Oficiais militares. Então, acho que lá não é tão fácil de viver, né? Com certeza. Falam que eles estão presos nos anos 70, 80. Até hoje. Né? Até vestimenta, corte de cabelo. Eu fico imaginando a comida deles. Quê? A comida deles. Porque a comida do chinês eu já acho assim meio que Será pouco fora de eixo. O mesmo da Coreia do Sul?
A Com comida? relação a, tipo, A Coreia uma do do norte e do sul, algumas coisas assim que, quando eu tive na do sul, eu perguntei bastante pro pessoal. Ah, e lá é mandarim também? Ah, não, ali é o coreano. E o Coreano. sistema de escrita deles é de É diferente, alfabeto. É Mas você conseguiu mais entender? fácil. Quando tem algum caractere chinês, algo perto de chinês, sim. Mas Ah, o alfabeto coreano parece ter Mas um monte de teve um zero. cara que criou, né? Lá na Coreia. Tem, Criou um caractere. Foi um cara que criou o caractere, um alfabeto, né? sim. Ele tem até uma estátua dele, né? Isso, eu tenho foto com essa estátua. Caramba. você Eu viu? vi isso num vídeo aí. Aham, tem foto com. Ele era Foi um um cara que criou o rei. alfabeto, né? Era um cara do governo, era Próprio um rei. da Coreia do Sul. Exatamente, que é muito conhecido por isso, né? Por essa criação desse alfabeto, para trazer mais identidade para eles, né? Que sempre em algum momento Você eles arranha vão. um pouco no coreano? Ah, muito pouquinho. Deve ser Anil difícil. Mas é mais Haseyo, fácil. né? Mas é mais fácil aprender. Não, coreano. É difícil? Porque tem alfabeto, né? Às vezes. Ah, não, tem eu acredito que você falou assim, mais fácil se você já sabe um chinês. Não, é. Então, a parte da escrita, com certeza, né? Sendo alfabeto, você tem um número limitado de caracteres, que é coisa de 50. Então, para ler, sim. A pronúncia, já no caso, um coreano e um japonês, os verbos são conjugados, por exemplo, né? Então, você começa a ter dificuldades da língua específicas. E tanto o coreano quanto o japonês, você tem várias línguas de respeito para se falar, sabe? Você tem um set de linguagens se for para falar com alguém mais importante ou com um Entendi. idoso. E chinês quase não tem isso. Então você tem dificuldades próprias do coreano e do japonês. E a pronúncia de um coreano eu acho mais esquisita que a do chinês. É O pessoal esquisito. acha que a do chinês é esquisita, eu acho que do coreano é mais. Porque tem muito mais G, muito mais G, 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 G. Mas a liberdade deles é bem mais ampla, né? Com certeza. Eles Coreia, têm mais. Tem aquele tipo de novela lá, como é o nome dele? Os doramas. É os doramas, Dorama. que as mulheres hoje assistem muito aqui no Brasil. Né? Muito. Não, e a cultura coreana pegou fogo. Que quando eu fui lá pela primeira vez, você via o pessoal dançando nas ruas, os K-pops, mas ainda era muito restrito, né? Lá eles têm a cultura muito forte, ocidentalizada, mas ficava lá. Hoje em dia o pessoal conhece os grupos todos, né? BTS, Blackpink. Lá você encontra uma balada na China, Com na Coreia? certeza. Muito. Só que tem balada chinesa e balada internacional. Tem? E como é que são foi? diferentes. Qual que é a diferença? Você já ficou com a chinesa? Sim. A Já? chinesa é todas aquelas fantasias toda e a internacional é o eletrônico. Como é que Eu foi? imagino isso, sabe? Como é que foi a primeira vez que você ficou com a chinesa? Foi bacana, nada demais, na verdade. Nada Só Você que- já demais. sabia o mandarim? Não, na época não. Não? Isso foi em Não Mas ela, sabia? mas ela 2003, falava quando tinha inglês. acabado de chegar, assim. Vocês se comunicaram com mímica, foi? Um pouco. Mas já falar um pouco de inglês. Só que assim, desde o começo, você é avisado que com chinesa tem que cuidar para a questão de não casar logo, porque existe uma tendência da sociedade chinesa, do pessoal todos quererem casar o quanto antes, né? Então, dependendo uma chinesa, se ela gostar de você, ela pode querer casar rapidamente. E aí, se você casa com uma chinesa, a família dela vai morar no seu apartamento. Sério? Ah, é? Porque isso é uma É cultura. uma cultura. Os avós morarem. Até esposa morrerem. Exato, tá ali. Porque aí começa o Caramba. casal vai trabalhar, né? Os casados. E aí os avós vão criar os filhos, né? Sério? Aham. Aqui no Brasil é diferente. Sim, aqui o pessoal quer correr. Mas, né? mas é quase semelhante, né? Os filhos fazem filhos e entregam pros avós criar, né? Aqui ainda tem isso, Mas um pouco. Aqui tem um pouco Mais disso. solidificado, é muito comum isso acontecer. Então, você tem que ter firmeza se você quer alguma hora casar com uma chinesa. Ou se sabendo não é só disso praia, aí. então você seguir um pouco mais solteiro, né? Se for algo mais casual, você tem que deixar claro. Foi mais o meu caso. Assim, Mas eu e qual fiquei mais solteiro. é a diferença? Você sentiu alguma diferença? Muito pouco. Não, no fim das contas, talvez elas são No fim mais das contas, tá com madeira. engraçadas. São mais engraçadas. Mas a eu questão acho que tem mais de. de humor, assim, a chinesa é muito divertida. Mas a questão de Não é um estética. povo muito. Se pensar uma chinesa
tem timidez? Até que tem, só que... Só que na hora lá é diferente. Mas assim, questão de estética, o corpo, assim, por exemplo, eu já vi que os asiáticos, assim, geralmente o corpo deles não são tão atraentes, assim, na visão minha, né, como brasileiro. Sim. E realmente parece que isso é como um todo. As características Eles não deles têm é ser muito magro. Né? Magro, não tem bunda, não tem perna, não tem peito. Isso sem definição de gênero. Sim. E engraçado. Por que que é assim, cara? Você tem razão. O pessoal é bem magro na China. Claro que você vê gente baixa, gente alta. Porque o norte da China, que faz ali fronteira com a Rússia, tem muita gente alta. Os russos são mais altos. Então, normalmente, o pessoal do norte da China você São mais encontra altos. com frequência pessoas altas. O sul você encontra com frequência pessoas bem mais baixas ali. Nos 1,50 alguma coisa, né? Mais comum. Uhum. A questão da magreza é o mais comum. Mas você vê pessoas variadas. Tipo uma Xangai, que é uma São Paulo chinesa, ali você vê pessoal de todas as províncias. Então, você vê pessoas com diferentes formatos, mas a magreza é a mais comum, de fato. Mas não é a Entendi. única. E aí, entre os hábitos deles, de tomar chá o dia inteiro, né, pessoal? Em vez de tomar creatina, toma chá. Exato, e usar o banheiro de chão, né? Em cócoras, aí. Que é terrível. Não sei se vocês já fizeram. Mijar no chão? Não, é o número 2 no chão? O número 2 Não, no chão? não. É? Eles fazem isso? Não, já fiz, né? Já fiz, Não, mas assim- É normal lá? É normal? Sim, é considerado mais saudável. É? Cara, Eles acham. então eles cagam no mato. Porque a anatomia na hora de fazer. Não. Eles cagam no mato. Usar as folhas. Mas Não, no chão eu imagina. entendi Não, isso. fala assim. Não, se bem que eu já vi gente Cagar no chão? numa praça um dia um senhor lá Sério? tava fazendo. Porque todo lugar tem gente louca, né? Então, já vi. Mas Ou você então fala- colocar criança Mas pra a fazer no privada meio em si é fio. no chão ou eles cagam no chão mesmo ali no chão? Não, assim, a privada em si, em banheiros, é igual as rodoviárias de interior de Goiás, que tem ainda uma Aquele- quantidade, né? Uhum. Que é aquele Buraquinho no chão. azulejozinho ali no chão e a pessoa se resolve. Mas, por exemplo, criança que às vezes usa umas calças que tem só um botão ali que abre, aí já põe ela pra fazer necessidade em meio fio, isso é comum. Mas já vi um senhor numa praça um dia. Defecando normalmente. Bem uma cena bem Mas isso lá- lastimável. Aham. Caramba. E isso em Caraca. Xangai, a cidade toda evoluída. Mas é que tem uma população muito alta de idosos na China, né? A China tá envelhecendo Lá eu bastante. fiquei sabendo que a população velha já tá acabando, né? E a jovem já tá. Na verdade, acabando não, né? A população velha é a maior parte e a juventude tá acabando, né? A questão do suicídio lá. Forte. Ah, forte. verdade. E sobre o suicídio? O Japão, É alto lá? fica- É na a China e o ou no Japão Japão? brigando, né? Os Tem dois. a Coreia do Sul também tem muito. Sim, esses países asiáticos têm altas taxas. O Japão que é mais famoso, Tem um bosque, né? né? Não É o sei Japão? aonde que É, no Japão tem uma Que o floresta. pessoal suicida. Eu achava que era na China. Né? Ah, não, esse do bosque, inclusive, é do Japão. Que doido, né, cara? Aham, que o pessoal vai lá pra dentro, vai lá para fazer a ação. Mas o Japão é mais famoso por isso, né? Tem filmes mais icônicos de um grupo de estudantes pulando na frente do trem. E o Japão também tem uma atmosfera mais cinzenta, talvez, aquela cidade. Sim, é entendi. escura. É, Verdade. E então o Japão é mais famoso por essa questão. Você saiu mal na prova, a pessoa vai. Fica tão envergonhada que se mata, né? É algo muito Mas na sério China é pra pessoa, comum né? também. Eu já vi Nossa. muita história de casais de faculdade dar as mãos e pular de Caramba. ponte. Porque tem muita pressão em cima. No caso da China, como eles se acostumaram agora a ter só um filho, né? Porque a política do filho único pegou lá, eles foram obrigados. Mas isso é uma Mais lei, de né? 20 anos, Local, né? Só pode ter um filho. Então, quando eu tava lá, ainda tinha essa lei, aí em 2015 que Modificou? Ou até hoje é Em assim? 2015 parou? parou. Só- Então pode ter mais de dois. Mais de um. Começaram a abrir para mais de um, dois, e hoje eles estão estimulando o povo para ter Mais ainda. mais, e poder ter Tá três. acabando, né? Entendi. Só Não que sabia, não. O pessoal acostumou a ter um filho só. No começo eles queriam ter mais, como sempre tinham, então dava muito problema, virou um assunto psicológico deles bem ruim, assim, bem traumatizante. Ficar escondendo filho, entendeu? Tem chineses que não foram registrados por isso, uma coisa muito complicada. Só com o tempo eles acostumaram, falou, tá, vamos então seguir tendo um filho só, e viram que financeiramente é bem melhor.
bem mais O barato. gasto, né? E a China tá ficando cara, né? A China hoje em dia não é mais barato como o povo pensa. Então, o governo falou, pode ter mais. Eles, não, valeu. Obrigado, Já deixa hoje só não um. quero mais. Só que aí, esse filho, o pessoal fala até que é os mini imperadores das casas, né? Que, no caso, uma pessoa representa ali um filho de filho único, então ele tá representando aquele ramo inteiro de duas famílias, né? Entendi. Então são pessoas que podem tender a ser ou mimadas ou muito pressionadas, né? Os dois acontecem, uma mistura dos dois. Então é muita responsabilidade naquela pessoa a entregar um bom resultado na vida, né? E aí, se a pessoa não consegue, pode acontecer essa questão do suicídio. Acaba tirando a própria vida. Exatamente. Caraca, que doido. É estranho, né? É uma cultura muito diferente. Ixi, dá pra gente ir pra muitos caminhos. E aquelas lojas lá da China lá, tem pé de galinha embalado. Aquilo é um Eles ainda- chocolate ou é pé de Eles ainda galinha comem mesmo? cachorro ainda? Ó, duas perguntas muito boas. Porque eu achei estranho, porque Não, às vezes... boas não, ruim. Boas Cachorro é assim, foda, é pergunta interessante. O E pessoal mais, quer saber, mas aquele é pé de coisa muito galinha ruim. é cru ou já tá cozido? Pré-cozido. Pré-cozido? É. É só tirar e colocar na boca. Isso. Tipo assim, tô com Jesus. fome ali 3 da tarde, por que não mascar um pé de galinha? Não, e quanto tempo aquele pé de galinha fica embalado ali? Ali Tem conservante pra também? apocalipse. Misericórdia. É muito conservante e fica ali na prateleira infinitamente. Olha, eles assim. comem aquilo normalmente. E é o pé de galinha, é um ovo cozido. Não, o ovo várias cozido até que vai. partes. Só que ele está na prateleira, pode soar esquisito, né? Pra nós ocidentais. Ah. Tem aqueles ovinhos de codorna preto, né? Sim, aí esses fica uma bacia ali cheia de ovo numa cor escura, porque eles colocam chá preto, um monte de chá infundido ali. E com aspecto estranho, o cheiro também estranho. Muito tofu E o cachorro? também. O cachorro é o seguinte. Existem lugares da China que o pessoal come, sim, por culturas de mais de 400 Mas são anos. algumas cidades. Algumas cidades. Só algumas cidades. Então, infelizmente, tem uma cidade Se que você faz for um pros festival. interiores, assim, você vai ver. Se você tiver essa missão, eu quero encontrar carne de cachorro, você vai encontrar. Não tô te falando que você não vai encontrar. Mas se você vive uma vida normal, a tendência é você ir nos restaurantes e ter, primeiramente, mais carne de porco, né? Porque 50% da proteína animal da China É carne consumida é suína. carne de suína. Já foi mais de 90%, né? Hoje tá nos 50%. Depois a gente tem a parte das aves, né? 25%. Eles comem arroz? O tempo inteiro. Sério? É o prato principal. No caso, toda refeição você vai ter na cumbuca o arroz, sem tempero nenhum. Sem sal? Alho, sem sal, nada. Fiquei sabendo que eles não usam sal. Comida, como é que fala? A carne vai dar o gosto no arroz, né? Perfeito. O A que carne, tiver ali nos outros Os pratos, outros pratos. você vai pincelando no arroz, depois faz um bem bolado ali e mete pra dentro. Mas aí, a questão da carne de cachorro. Então, se você vive uma vida comum, vive meio que indo onde você quer ir, sem procurar isso, você não vai encontrar. Agora, Entendi. se você for atrás, com certeza você vai Você encontrar, encontra. principalmente algumas cidades específicas que mantêm esse hábito que uma vez por ano pode ter festivais. Aí tem um festival que todo ano acontece, que aí tem cachorro assim, a coisa mais feia do mundo. Eu nunca comi, nunca cheguei perto. Eu já vi um vídeo do cara que ele viaja em vários países, ele foi Come de tudo. numa cidade dessa que é normal comer cachorro e tava lá os cachorros tudo assado lá, empendurado lá nos espetos. É porque o Vietnã é o que mais Tem essa prática, né? Tem essa prática, na Coreia tem. Mas até a Suíça o pessoal come cachorro, sabia? É na Suíça? É. Suíça. Tem essa cultura. Só que não é... A Suíça é um país conhecido pelo chocolate, pelos Alpes, Sim. né? Então sobra... porque existe uma vontade do E o cacau Ocidente daqui de vai ver... pra lá, né? Oi? O cacau daqui vai pra lá. Chocolate suíço, pai. O cacau é daqui. O chocolate é nosso, então. Aí o cacau é daqui. Claro que não é tão amplo a comer de cachorro na Suíça, mas é um hábito que, se você for olhar atrás, existe. Só que, claro que existe uma vontade do Ocidente de mostrar a China como muito estranha. Então pegam isso como... vamos falar que todo chinês come carne de cachorro, Eu já ouvi isso né? de chinês. E sendo que se chega lá, você não acha Não nessa vê. frequência como o povo pensa, mas existe, o governo não proíbe, entendeu? Ele tá mudando, falando que
que do ponto de vista da segurança alimentar não é bom, mas proibir, não. Entendi. Aí É- tem alguns números que falam que Mas tem anualmente 10 milhões de cachorros são mortos para isso, assim. Aí tem alguns números de consumo. Mas tem alguma Hum. cidade que é proibido? Ou Proibido não tem em não, nenhum é lugar? não recomendado. O Não governo ele recomendado, mudou, entendi. Mas proibido em não. termos de lei ou de recomendação, eles só falam, não deve se comer para o seu bem, mas não se proíbe. E os chineses são muito contra, entendeu? Então, nesses São festivais tem muitos. Opa, perdão. É muito comum os chineses protestarem, Sim. entendeu? Então, a imagem do Ocidente é: todo chinês come carne de cachorro, mas não é assim. É um assunto que nem existe. De vez em quando eu forçava a perguntar, sabe? Eu tava com os chineses e perguntava: você come carne de cachorro? Como? Aí eles falam: nossa, mas por que você tem essa vontade, esse assunto? Assim, a gente nem. Nunca comi, nunca vou comer e nem sei quem come. Porque não é que eles ficam tão antenados sobre isso igual o Ocidente. O Ocidente é mais antenado. Mas A eu gente tem essa confesso. curiosidade, né? Mas eu confesso que tem o festival anual que é muito horroroso. Então, sempre quando tem esse festival da carne de cachorro aí, isoladamente já gera muito bait, assim. Notícia pra gerar Manchete. Você teve dificuldade de se adaptar com a alimentação lá? Você ficou Sim. 7 anos. No começo eu emagreci muito. Você emagreceu? Pra ser bem sincero, assim, na minha forma de. Você é magro agora, imagina Desse tamanho. naquela época. Lá não tinha miojo, é né? parrudo. Não tinha miojo lá, Meu não. Deus do céu. A miojo é o que mais tem. Era Nossa, miojo? Da grossura aqui, então. Pra ser bem sincero, na minha visão, eu sinto nojo da comida deles. Não sei. Eu não sei se eu ir lá pessoalmente, pode ser que eu mude a minha forma de pensar. Tem mas alguns pratos que eu me interesso, assim. Eu acho que seria interessante eu comer. Eu acho Tipo que até saco de seria boi, saboroso. Como é que é? eu já vi um prato lá, saco de boi, cara. Taco de boi? Saco de boi. Não, mas aqui Existe? também come. Tem umas pessoas que comem aqui, pô. Não, mas lá eles fazem uma panelada de saco de boi. É assim? Eles aproveitam tudo mesmo. Misericórdia. Um saquinho de Já boi. pensou também. comer um hambúrguer de saco de boi? Não, mas aí também. Como é que seria o nome do hambúrguer? É Bago Boi. Saco live. Paga o burger. Eita. Você tem razão. Pode Então, ser vocês muito que- esquisita a comida chinesa. É comida de você experimentar muito e encontrar o que você gosta. Porque, nossa, É uma se a variedade gente de for coisa, lá, né? se eu levar vocês lá, vou mostrar coisas, vocês vão ficar loucos de muito bom, sabe? Inclusive, Não, quando a gente imagina. for lá, a gente vai levar ele Isso. pra traduzir pra gente. né? Eu imagino, deve ter comidas deliciosas, cara. Fantástico. Eu imagino. Coisas que eu nunca Culinária. provei, nunca vi na minha vida, né? Sim, espetacular. Mas tem comidas com aspectos ruins. Cheiro ruim. Esquisitos, exato. Hum. São aspectos, às vezes, gelatinosos ou carnes muito curtidas, que ficam com cores que a gente não é acostumado. Tem às aquele vezes mais feijão doce, né? feijão doce. picolé de feijão, né? Picolé de feijão. doce. Aham. Hum, Pão é. com... Nossa, eu achei muito esquisito aquele feijão doce. Eu vi um vídeo da mulher comendo. Sim, Não é nada atraente. E às vezes tem comidas, igual tem um frango lá, que eles picotam ele assim, e só taca numa panela quente, tira e picota, então ele sai meio esbranquiçado. Aí os estrangeiros não gostam daquilo. Eu aprendi a gostar, que aí você passa esse frango cozido no vinagre, num shoyu ali. É uma forma diferente de eu comer frango cozido. Mas o aspecto dele é bem esbranquiçado, e às vezes ele pode ficar... Eles pegam esse frango cozido, refrigeram e trazem pra mesa, tipo um frango cozido gelado. E aí, então você começa a ter esses encontros com outras formas de comer as comidas, com gosto esquisito. Aí estrangeiros não gostam mesmo. Miojo com gelo existe lá. Tem! Miojo com gelo. Miojo com gelo. Existe, até né? cheguei a postar um vídeo sobre isso. Que no verão, né? Por que não comer um miojo que tem uma pedra De gelo no meio? dentro. E aí é mais como se fosse uma comida refrescante. Vira uma saladona, vamos dizer, mas com um macarrão ali cozido. E é bom, né? Ruim não. Mas não tira o gosto do sal, Acho que não. não muda a essência, não, Porque aí vem um tantão de tempero pra misturar. Então fica mais parecendo uma salada com bastante cenoura cortadinha, né? Vegetais cortadinhos, pepino. E assim, claro que você pode se deparar com comidas muito esquisitas. Por exemplo, em restaurantes do famoso hot pot, que é um restaurante que você cozinha na sua mesa,
vê um cardápio enorme do que você quer tacar ali. É como se fosse um fundi, né? Uhum. Assim, coisa de cozinhar na mesa. E aí, brother, tem cérebro de Cérebro de vaca. vaca, intestino. Povo vivo. Todas as partes de uma vaca ali você vai encontrar. Eles Se não você brincar de desperdiçam fechar nada. o olho e marcar um X, vai chegar coisa maluca. Só que é engraçado, porque eu já comi, assim, tipo, intestino nesses lugares, só que por uma época eu Não, mas fingia intestino que... aqui a Aqui gente come, come, né? né? Aqui come. Puxada. É porque Panelada. tem umas, o intestino grosso, É, tem, delgado, tem umas partes ali bem engraçadas. Pulmão. Pulmão. Pulmão, cara. Aham. Nossa. Então você come partes da vaca, por exemplo, língua é muito comum aqui também. É, língua é Aqui comum. também. Aqui até que é vai, né? brasileiro. Até que vai. Eu já comi Eu língua. já comi. É Eu bom. acho gostoso. É gostoso, Já mas comi eu acho um Já, pouco. vi lá. É. Mas cortadinho igual o carpaccio. Aqui você não Ah. comeu, não. Aqui não recordo. Não. Eu já comi língua. Já É comi gostoso, aqui. cara. Também gostei. Lá na minha cidade tinha um espetinho que tinha carne, frango e tinha língua. Em cubo? Em cubo. E era Olha. gostoso. A aparência me assustou, mas quando eu comi, eu gostei também. Sim. Ó, Ele é molinho, bem molinho. É porque eu comi fatiadinho assim, então nem percebi. Rã, vocês já comeram? Não. Ah, não. Rã. Eles comem rã? Sim, é muito bom. É Eu bom? gosto muito. Sério? Cara, eu não comi, tem gosto de quê? De frango? Qual que é o Exato. gosto? Gosto de frango. E lá eles fazem, às vezes, com bastante molhos densos, Hum. né? Sempre um shoyu e um vinagre, um molho de ostra, mais pimenta. Vocês gostam de pimenta? Basta, gosto. eu adoro Cara, pimenta. eles vão ficar fascinados com lá. Pimenta. Eles são craques em fazer excelentes Diferentes tipos de pratos pimenta, né? com pimenta diferente. A pimenta que deixa a boca dormente, né? Bem Hum. comum. A pequenininha. Então, uma rã ali, lotada de pimenta naquela panelona ali, salteado, cara, é uma delícia. Aí tem pratos esquisitos, por exemplo, um que trazem apenas a cabeça de um peixe pra ficar todo mundo cutucando ela ali. Então você vai tirando carninha ali debaixo da guelra. Sério? Se quiser peixe no molho, pode. E fica comendo o que tem de cartilagem e proteína da cabeça gigante de um peixe. Aí, quando você cai em situação dessa, meu filho, aí você... Mas é bom comer a guelra ali assim, é algo Mas que eu a guelra, passei a comer a guelra? apreciar, cara. Que trem avermelhado. E se eles te dão Porque normalmente isso... aqui a gente tira, né? Aqui. A gente Aham. desperdiça tudo aqui. Que isso, aquilo lá, eles vão te dar, na verdade, como uma parte quase que nobre, especial, dá pro É? convidado a guelra. Cara, Sério? eu nunca E é comi guelra muito na minha vida. gostoso. Só que eu não, assim, claro que tem que saber o método de preparo. A gente vai tentar reproduzir isso aqui, às vezes vai ser uma coisa nada a ver. Desastrosa. E então, assim, você tem sim as bizarrices, escuta muito falar das super bizarrices, né? Uhum. Essas eu nunca tive contato, mas só fala que tem pessoas muito ricas na China que comem até tigre ou comem animais em extinção, né? Então, você ouve falar também muitas histórias pitorescas dos absurdos, porque se você prometer para um chinês que ele vai ter mais vitalidade comendo tal coisa, ou vai reproduzir melhor, ou vai ter mais força na hora do ato ali, Uhum. ele vai atrás. Então, às vezes, eles invocam com baleia. Eles têm Come muito uma essa parte de expressão, baleia que você vai ficar melhor aí para sua energia vital. Aí, brother, começa a acabar as baleias do oceano. O podcast tá acabando. Então é engraçado. Muito Vamos bom, encerrar viu, aqui. Mário? Vamos Você encerrar. tem muita história pra contar, Águas. Ixi, dá pra ficar muitas horas. Não, na próxima Eita. na próxima que a gente for fazer outro episódio, a gente chama você. Quando que você vai voltar na China? Quando você pretende Ah. voltar? Por enquanto tô mais aqui, mas tô bem aberto a voltar pra Tem lá. quanto tempo que você não vai lá? Eu voltei junto com a pandemia. Junto com a pandemia? Sem querer. Eu saí de lá, eu cheguei aqui Você voltou- coisa de fim de novembro de Sério? 2019. 2019. Mas eu tirei o pé de lá com nada acontecendo. Ah, sem tá, Zero você notícia. Cheguei, Aconteceu. aconteceu. E eu tive o Wuhan 2018, que é uma cidade muito bacana. Mas foi coincidência, destino, né? É. De eu terminar meu ciclo de 7 anos, E começar voltar. esse caos e o mundo Mudar da forma que mudou. mudar. Mas eu quero Pois é, voltar Mário, lá. foi um prazer Ô, Ah. ter prazer. aqui você, contar um pouco da tua Mário, história. Michael, Valeu, cara. André, valeu demais. Tamo junto. aí, E eu fala quero suas aprender redes sociais chinês. aí pra galera que quer... Ele é professor de mandarim, né? Professor de inglês também. Que acho que é difícil aprender, que eu também acho. Que Aprender um idioma pessoal desse. Que você falou um pouco da sua jornada aí no aprendizado de mandarim. E tem muita gente que pensa que Se limita. aprender um idioma vai ser algo que de repente você vai conseguir falar.
Você vai estudar ali uma vez por semana, uma vez por mês, vai fazer as aulas ali, mas depois, se você não tiver aquela rotina de todo dia você ir lá, ter o contato diário com o idioma, você aprende. Agora, se você não fizer isso, você não aprende. Então, pra galera que quer aprender inglês, eu tô em contato com o mandarim, com o Mário Frequência. Mandarim, né? Exato, então. Inglês também, né? Inglês Inglês também, né? aí. Meu perfil principal é o Mário Mandarim no Instagram, mas eu tô também até no YouTube ou no TikTok. Mário Mandarim também. É tudo Mário Mandarim, tudo junto. Mandarim com M no final, né? Que tem o Mandarin em inglês que termina com N, Sim. Mandarim, tudo junto, sem ponto, sem nada. Que é onde eu posso tanto ensinando o idioma, mas quanto aspectos culturais, dicas e curiosidades, que sempre tem muitas. E sobre aprender o mandarim em si, ou até o inglês, qualquer outro idioma, o mais importante é a constância. Não adianta. E nem que se você estude 10 minutos por dia, né, ou tenha contato com esse idioma 10 minutos por dia, é melhor do que esse contato sazonal, né? Ou que você faça uma aula e não entre em contato nenhum durante a semana, é sempre muito ruim. Mas é acreditar também num grande trabalho do seu subconsciente, né? Porque tem muita organização sendo conectada ali, igual quando a gente é criança mesmo, né? Então, Que, se a pessoa tiver a constância de todo dia estar ali estudando o idioma, ao longo do tempo ela vai conseguir aprender. exato, porque isso tem dois motivos fortes. Só que Um tem alguma dica que você dá pra galera, assim, que não tem muito tempo e quer aprender um idioma o mais rápido possível? Que então, nem tem muitos atores aí que nem como é o nome dele? Aquele ator lá Do Tropa de Elite, Elite, é o Wagner Moura. Wagner Moura. Ele aprendeu inglês assim, ó. Do dia pra rapidão. noite. Espanhol também. Aí faz filme até em Rodrigo Hollywood e Santoro. Então, isso que tal. eu Qual é a queria dica que você dá entender. pra galera, assim, que quer aprender mais rápido? se você Tem não algum tem segredo tempo, ou não tem? se você não tem tempo, trabalha aí, prioriza de manhã, porque você chegar à noite cansado é furada, você vai desmotivar. Agora, se você tem tempo, tipo, não, esse semestre eu posso estudar 4 horas por dia, o segredo é as 4 horas por dia. Meu Deus, se você estuda 4 horas por dia, você passa, primeiro, a criar gosto e, segundo, a encarar diferentes frentes do estudo, né? Porque você tem o estudo do livro, o estudo da prática da escrita, a necessidade de você abrir a sua boca, porque muita gente estuda em silêncio, estuda lendo, mas um idioma ele tem que ser pronunciado. Então, e você tem que também ouvir bastante. Então não adianta. Vou comprar 20 livros ali, eu tô inspirado, comprei 20 livros, vou aprender. A pessoa fica lá calada, olhando pro livro. Não adianta. Você tem a sensação de estar aprendendo e talvez você passe a reconhecer mais, você passe a forçar mais o seu poder de leitura daquele idioma. Mas fica travando. Aí não dá conta de falar nada. Estudei 5 anos e Não conseguiu. não falo 2 frases na rua. Aí é porque também a pessoa não executou todas as frentes. Então essa constância vai te abrir portas também para você criar certos gostos, como passar a ouvir mais música, tentar encontrar um programa de TV ou encontrar pessoas na internet para se comunicar, e vai virando uma bola de neve positiva, né? Que você vai Sim. só crescendo, mas o principal segredo é não ficar mais de 3 dias longe. Talvez isso é o mais importante. Galera que fica intermitente ou que vai no de vez em quando aí, reclamam, mas com culpa no cartório. Então é isso, Mário. Segue o Mário Mandarim no Instagram, no YouTube. Segue a gente no Instagram também. Fera Podcast no YouTube. Fera Podcast também. Deixa o like no vídeo. Se inscreve. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, cara.